Mães, geladeira e autismo. Doutora Kelly, será que porque a mãe é mais fria ou não teve uma relação legal com a criança, ela veio a desenvolver autismo? Você vai entender nesse vídeo. Mãe, geladeira e autismo, de onde veio esse mito, esse conceito e por que que até hoje ela assola as mães e traz uma culpa enorme? E eu falo que, gente, culpa para mãe não precisa, né? A gente não precisa de mais culpa, nós não precisamos de mais culpa dentro da nossa vida que já carrega tanta coisa, tanta culpa já no nosso coração. Então, primeiro de tudo, eu quero já para você ficar tranquila. Respira fundo, fica tranquila. Esse negócio de mãe geladeira foi um mito que aconteceu lá atrás. Vou explicar para vocês por que que foi feita essa hipótese, enfim. E por que que ficou tantos anos assolando, de fato trazendo isso, essa culpa para as mães e até hoje se fala nisso, gente, algo que foi primeiro cunhado na década de 40 e 50. Eu estou falando aqui de 80 anos atrás e ainda nós nos perguntamos, tamanho foi a repercussão disso aqui. Então, primeiro, quando esse termo surgiu, que era a síndrome da mãe geladeira, ele surgiu por volta da década de 40 e 50, que inicialmente foi proposto pelo psicanalista Leo Kanner, tá? Leo Kanner, que foi um dos pioneiros nesse estudo do autismo. E olha só que doido, né? Não tem nada a ver, Leo Kanner de fato fez muitos estudos, contribuiu bastante, mas ele trouxe isso, ele falou que as mães frias, mais distantes emocionalmente e que demonstravam pouco afeto para os seus filhos, elas seriam responsáveis pelo desenvolvimento do autismo dos seus filhos. E aí, essas mães eram chamadas de mãe geladeira por conta de serem frias, não demonstrarem afeto, devido a essa crença de que a falta de calor emocional, a falta de afeto, tinha um papel causal no autismo. E aqui, gente, só fazendo um parênteses, a gente sabe que o afeto, ele tem um papel fundamental, né, na neurobiologia, na neurociência. O afeto, ele aproxima, ele ajuda no desenvolvimento do aprendizado, das conexões cerebrais. Para a criança ter um cérebro, um desenvolvimento saudável, ela precisa sim do componente do afeto, e isso ajuda demais. Mas até aí, você colocar isso como uma relação causal do autismo é outra história, tá? Então, óbvio que o carinho, o afeto sempre vai ser muito importante para você desenvolver o seu filho, tá bom? Kanner, ele descreveu que as mães geladeira, elas eram intelectualmente sofisticadas, mas emocionalmente frias e incapazes de estabelecer laços afetivos com os seus filhos, e por isso que isso poderia levar ao desenvolvimento do autismo, ou seja, um fator realmente causal. Posteriormente, o psiquiatra Bruno Bettelheim, ele afirmou então que a frieza emocional das mães seria então a principal causa do autismo. Gente, a principal causa do autismo? Socorro! E essa ideia acabou trazendo uma grande culpa, obviamente, para todas as mães de crianças autistas. E uma grande dor mesmo, que se perdurou por tantos anos. Mas por quê? E felizmente é um mito, porque hoje essa síndrome da mãe geladeira ela é amplamente reconhecida como um mito sem base científica nenhuma. Nós sabemos que o autismo é uma condição neurobiológica multifatorial de base fortemente genética. Então você precisa ter sim uma base genética muito forte e existem outros fatores de risco relacionados? Sim, mas não essa parte das mães geladeira, tá? Por favor. Agora, por que essa teoria, no fim das contas, foi desmentida? E foi até bom, porque começou a haver estudos sobre isso para justamente debater essa ideia. Então, por exemplo, em evidências científicas, pesquisas em genética avançada, neurociência, elas demonstraram que o autismo está muito relacionado à alteração no desenvolvimento cerebral, cuja base é fortemente genética, e fatores genéticos e biológicos,
tá? Então, estudos com gêmeos e famílias, eles mostraram que, por exemplo, você tem um forte componente hereditário no autismo. Então, isso reforça por que é tão genético. E a ideia do comportamento dos pais ser responsável foi descartada, ok? Descartado, esquece isso. Segundo, houve mudanças nas ferramentas do diagnóstico mesmo. O autismo começou a ser entendido como um transtorno de neurodesenvolvimento e não uma negligência emocional, né? Como, por exemplo, outras causas, por exemplo, feridas emocionais, traumas de infância. Aí sim, você pode considerar que pode ter uma base essa negligência, mas não o autismo, ok? O DSM-5, como eu já destrinchei aqui para vocês, justamente o DSM-5 mais atualizado e revisado, ele mostra e define o autismo como um transtorno do espectro autista, um transtorno de neurodesenvolvimento, tá bom? E por fim, a gente sabe que teve um impacto muito negativo das famílias, teve um grande sofrimento, muitas mães se sentindo culpadas, obviamente, porque é uma condição difícil, grave, e essa teoria acabou atrasando intervenções terapêuticas, tratamentos, intervenções adequadas, uma vez que o esforço era maior em culpar os pais do que você compreender e tratar essa condição. Terrível, né? Agora, por que é tão importante a gente desconstruir o mito, que é justamente você saber que o diagnóstico precoce é essencial, você precisa entender que tem uma forte causa genética e biológica, então existem fatores de risco? Sim, existem fatores de risco, como por exemplo, idade materna e paterna, prematuridade, algum insulto ou doença, ou uso de medicações na gestação, o fato da criança ter tido algum insulto neurobiológico na infância, como por exemplo uma anóxia neonatal, uma doença meningocócica, uma doença infecciosa que atingiu o cérebro de maneira mais grave. Então, tudo isso pode aumentar o risco de autismo, porém não é uma relação direta causal, aumenta o risco, e aí você tem a base genética com aumento de risco, isso aumenta a chance dessa criança ser autista. Então hoje, o que a ciência reconhece? A ciência reconhece que o autismo é um transtorno neurobiológico causado ou que tem um fundo ali muito forte de fatores biológicos, genéticos e ambientais, e que nada tem a ver com o comportamento parental e a relação com seus filhos. Obviamente, como eu falei, a gente precisa dar muito afeto, amor, carinho para essas famílias e não trazer mais culpa. Então, se esse vídeo te deixou mais leve, te deixou mais tranquila e ao mesmo tempo também querendo saber mais, como que eu faço então os próximos passos, doutora Kelly? Como que eu estimulo meu filho? Como que eu posso ir para a intervenção terapêutica? A gente vai ter mais vídeos para falar sobre isso, mas compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que possa trazer um pouco mais de alívio para o coração dessas mães e dessas famílias. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!